O número de estudantes indígenas nas universidades brasileiras subiu mais de 370% de 2011 a 2024. Mas a permanência desses estudantes nas universidades é cercada de desafios. Povos indígenas e educação são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com João Guilherme Nunes Cruz, coordenador do programa Povos Indígenas do Instituto Sociedade, População e Natureza. João Guilherme, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Bem-vindo ao Estúdio da Cidadania. Obrigado pelo convite, Marcelo. E vamos aí conversar sobre esses grandes desafios da permanência de estudantes indígenas no ensino superior. Isso, os desafios e as oportunidades, né? Sim. O que nos traz aqui é um programa que eu tomei conhecimento, inclusive em visita ao Instituto Sociedade, População e Natureza, que chama Programa Indígena de Permanência e Oportunidades na Universidade. A sigla PIPOU. Eu queria que você falasse sobre esse programa. Quando é que surgiu o PIPOU? O que motivou o Instituto a desenvolver esse projeto? Sim, Marcelo, o PIPOU ou PIPOU, né, as pessoas chamam das duas maneiras. Ele é um programa que o ISPN concebeu em articulação com a empresa Vale justamente para dialogar e abordar essa questão da permanência de estudantes indígenas no ensino superior, tendo como perspectiva que a política de cotas para o ingresso nessas instituições de ensino superior já vinha num processo mais longo de consolidação, mas ainda há uma lacuna para se pensar apoios e estratégias e mecanismos para a permanência, a devida permanência desses estudantes e o investimento na conclusão dos seus estudos e nas suas respectivas trajetórias acadêmicas. Então, o PIPOU ele surge dessa motivação principal de elaborar estratégias de apoio para a permanência. E dentro desse programa, quais são as formas as estratégias e com que meios o programa ele consegue ajudar esses alunos a permanecerem na universidade até a conclusão dos seus cursos? Sim, o programa ele foi concebido primeiro a partir de um diagnóstico que nós realizamos para ver quais eram os principais gargalos desses estudantes no ensino superior. E descobrimos que um dos gargalos, além do financeiro, eram das adaptações a um contexto muito novo e desafiador para esses estudantes. Então, o PIPOU ele tenta dialogar com essas várias categorias de desafios. Um, que é o próprio financeiro, então a gente concebe uma bolsa mensal de R$ 1.200, a gente doa para cada estudante indígena selecionado um notebook e associado a isso a gente promove uma série de palestras mensais de formação complementar, em temáticas variadas, mas todas associadas às realidades, aos contextos socioculturais indígenas, seus desafios nas universidades, mas também seus desafios territoriais e de consolidação de seus direitos, e também um sistema de tutoria para aqueles que se interessam para o aprimoramento da escrita acadêmica. Então, nós temos essas três principais frentes a partir do PIPOU, que, repetindo, elas são elaboradas a partir desse diagnóstico sobre esses desafios que os estudantes indígenas enfrentam quando saem de seus territórios para ingressar numa instituição de ensino superior. Então é dado um apoio aos estudantes, eles têm esse apoio da bolsa, tem o apoio do equipamento também, que é uma questão bastante importante, né? Um instrumento necessário hoje no desenvolvimento de qualquer estudante. E esse acompanhamento que vocês fazem com palestras, que é até uma forma assim, de assessoria. Existe algum pedido de contrapartida? Quer dizer, os alunos eles precisam demonstrar algum desempenho dentro dos cursos, como a questão de frequência? Esse acompanhamento também é feito com os estudantes para que eles mostrem, né, que estão fazendo jus a essas bolsas? Sim, também é feito. Cada universidade ela tem um critério para definir o rendimento acadêmico. Sim. Então, a gente exige que o estudante tenha um rendimento acadêmico satisfatório a partir dos critérios de cada universidade,
que ele cumpra pelo menos 10 horas mensais com essas atividades extra, né? No caso, participar das palestras, participar de alguma das reuniões também que a gente promove para debater o próprio programa, para debater seus rumos e também as frequências satisfatórias durante o semestre. Então, a gente faz uma avaliação a cada semestre, né, desses critérios e, inicialmente, nós comunicamos ao estudante, né, caso ele não esteja atendendo aos critérios, e ele ter um tempo para... Vai um alerta ali para ele, olha, opa, calma aí, você está ganhando a bolsa, vamos fazer jus, né? Afinal de contas, um estudante que está ganhando a bolsa é um estudante que deixou de ganhar. Tem outras pessoas querendo, né? Existe aí um universo finito. Como é que você avalia os resultados do programa desde o começo até aqui? O que você tem observado em termos de rendimento acadêmico, de número de estudantes, a multiplicidade também, a diversidade, né? De etnias indígenas? Dá um panorama do que você tem desde o início do programa até aqui. Sim, atualmente, Marcelo, nós estamos com 84 estudantes participando do programa. Esse número já foi maior, nós tivemos 14 estudantes já formados, em torno de 32 povos, 32 etnias diferentes, né, ao longo de em todo o país, todas as regiões do país, distribuídos mais ou menos ali também em torno de 30 cursos diferentes e 20 instituições de ensino superior. Nós, para além dos números, nós temos compreendido que o próprio People tem sido assim, um cenário de muita articulação entre esses estudantes, porque às vezes é uma oportunidade deles trocarem suas próprias experiências e se fortalecerem enquanto coletivos. Então, nesses encontros, nessas palestras, a gente tem aí a reunião de estudantes indígenas da Amazônia, junto com estudantes indígenas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, enfim, com essa heterogeneidade de povos, e nós temos convicção, melhor dizendo, que isso tem dado uma força para um coletivo que às vezes se sente sozinho, né, quando visto em separado nos contextos em que eles estão estudando. Cada universidade vai ter uma realidade diferente, né? Daí a gente entra na questão dos desafios. Eu vou pedir para o pessoal da nossa equipe técnica para colocar na tela, é ispn.org.br, não é isso? Exato, exato. Esse é o site, porque eu vou fazer uma pergunta importante agora para o nosso convidado. João Guilherme, afinal de contas, como os estudantes que pretendem acessar essa bolsa, eles podem conquistá-la? Né? Qual é o caminho? Por isso eu pedi para a gente colocar o site, vai ter daqui a pouco está sendo colocado aí, mas eu já vou passando para você que está assistindo, ispn.org.br. É Instituto Sociedade, População e Natureza. Está na tela para você ver como é esse processo de seleção, João Guilherme, como as pessoas podem acessar a Bolsa de Estudos e o programa People. Inclusive, Marcelo, nós estamos em meio a um novo processo seletivo, que é o nosso terceiro edital do People, e é de ampla concorrência, e não tem delimitação geográfica de povo. A nossa única delimitação é o estudante estar regularmente matriculado num curso de graduação presencial em uma das 31 universidades que nós elencamos como foco para esse terceiro edital, que é o anexo 1 do nosso edital. Para ele concorrer, ele obviamente precisa ser um estudante indígena, reconhecido por seu povo. Então, a gente tem também os critérios de avaliação em relação a esse reconhecimento. Ele estar num curso de graduação presencial, devidamente matriculado, já ter algum rendimento comprovado, algum rendimento acadêmico satisfatório, já comprovado, e estar no início do seu curso de graduação. Então, para esse edital, a gente colocou o marco de 2022 a 2023, porque a ideia é justamente que o programa possa apoiar em toda a trajetória da sua graduação.
Então, o ideal é que ele esteja ali pelo primeiro ano Pelo primeiro, segundo ano. Sim. De modo que ele também possa apresentar os documentos do seu rendimento. Então, é o começo do curso para que a gente possa apoiá-lo até a finalização dos seus estudos na graduação. Então, já fica a dica aí para o estudante indígena que está na universidade, você que está em todas as universidades do país, acessa o site do IESPN, capricha nos estudos, porque é preciso ter rendimento para ganhar essa bolsa. Agora, dentro dessa heterogeneidade de etnias e de universidades diferentes, a gente sabe que universidades do Nordeste, do Norte, as estaduais, as federais, são muito diferentes, né? E dessas palestras que são realizadas pelo programa, que vai mantendo o grupo, né, de bolsistas em contato, eu acessei alguns desses vídeos e me deparei com alguns desses desafios que eu comentei aqui no começo da nossa entrevista, né? Que desafios são esses? Ou quais são os pontos que mais pegam para os estudantes quando eles entram nesse universo acadêmico? São diversos mesmo, né, Marcelo? Eu acho que não dá para a gente escapar do desafio financeiro, né? Os custos de vida nas cidades brasileiras, eles são significativos. A gente, por exemplo, aqui em Brasília, né, nós temos uma cidade cara para se viver. Então, acho que o desafio financeiro, ele é um dos recortes assim, muito importantes, né? A moradia, né? A manutenção da moradia, enfim. Mas há uma outra dimensão desses desafios que são igualmente importantes. A distância dos seus territórios, a adaptação a esses novos contextos, que são contextos de ensino, mas são contextos culturais também, né? De culturas e de pessoas que pensam diferente, que têm modos de pensar o mundo diferentes. Então, é um encontro bastante interessante, mas também bastante desafiador para os dois lados. Há questões, por exemplo, da saudade da família, da saudade do seu lugar, né? Temos a situação também de pais e mães que não têm condições de vir com seus filhos ficam com seus avós e avós. E a aceitação deles nas universidades? A gente falava um pouco sobre isso aqui também. Alguns relataram nessas palestras acolhimento por parte de professores, outros relataram falas preconceituosas, até racistas em relação a esses povos. Essa questão tem sido comentada também dentro desses encontros que vocês têm com os estudantes, o que eles trazem para vocês sobre essa relação com outros estudantes não indígenas e com o corpo docente das universidades, os professores? Sim, sem dúvida. Todos trazem essas palestras, esses encontros, são momentos muito ricos, né, para captar esse tipo de situação. E como você falou, nós temos as duas situações, né? Nós temos a situação de preconceitos, né, por parte dos colegas estudantes, mas às vezes, surpreendentemente, até por parte de professores. Mas nós temos também histórias de acolhimento, histórias de solidariedade, histórias de compartilhamento, porque no final das contas, assim, nós estamos falando dos desafios dos estudantes indígenas, mas também é o desafio das universidades em perceber a riqueza que é o acolhimento e o recebimento desses estudantes para o seu cotidiano e para tudo aquilo que vem consequente disso, a troca de conhecimentos, a troca de experiências. É uma experimentação da própria diversidade cultural do nosso país. Eu costumo dizer até nesses encontros para o pessoal que eu tenho graduação e tenho mestrado, tenho graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia e durante toda a minha trajetória acadêmica até então, eu não tive um colega indígena nas minhas salas de aula. E eu me formei em etnologia indígena. Então, eu não tive, na verdade... É um estudo distanciado no final das contas. Exato. Né? Eu que, na verdade, não tive o privilégio e essa oportunidade de uma troca de saberes profunda, sofisticada e em que os dois lados só tendem a crescer. É interessante. Em uma dessas palestras que está no YouTube, né, no canal do ESPN no YouTube, a professora Rita Potiguar, que é
uma acadêmica com mestrado, doutorado, ela, conversando com os alunos, ela fez uma provocação muito interessante. Ela falou que não basta ir à universidade, é preciso que os indígenas transformem a universidade também. Então, quer dizer, aí a gente tem uma via de mão dupla que vai dentro, né, vai ao encontro do que você estava comentando agora. Quer dizer, os estudantes, eles vão adquirir conhecimentos, isso vai transformar a vida de universitários indígenas, mas eles levam também o conhecimento de suas aldeias, de suas etnias, dos seus modos de viver. Como é que vocês avaliam essa participação deles? A transformação do espaço acadêmico, da universidade, está acontecendo a partir da atuação desses estudantes? Eu acho que é bem variado, mas é um processo em curso, sem sombra de dúvida. Como você falou no início, né, da nossa conversa, o próprio crescimento, essa própria presença dos estudantes indígenas, ela vai suscitar essa transformação e ela já vem suscitando, em alguns casos, mais do que outros. Aqui na Universidade de Brasília, um exemplo mais próximo nosso, você já tem uma estrutura consolidada ali, um espaço que é a Maloca da UNB, que é um espaço de encontro, um espaço de promoção de debates acadêmicos, interculturais, que já movimenta muitas coisas para além dos próprios estudantes indígenas, mas os estudantes, mas a comunidade acadêmica da universidade como um todo. Isso está variando caso a caso, porque depende muito de um passo adiante que as universidades precisam dar para realmente compreender essa potência e a riqueza que é a presença dos povos indígenas e dos povos também quilombolas, né, e de toda a diversidade cultural, que é o que compõe o nosso país, no final das contas, né? E os sistemas de conhecimento e de saberes que estão associados a esses povos. Então, são encontros aí epistemológicos, intercientíficos, interculturais, que é uma potência para o crescimento das nossas ciências, né, muito promissor. Nós temos, inclusive, Marcelo, dentro do programa, uma outra vertente de atuação, que são parcerias com algumas universidades para que elas desenvolvam projetos de acolhimento desses estudantes, seja criando um regime de tutoria, seja criando um espaço de convivência, um espaço de estudos. Nós estamos atualmente com 6 projetos com universidades diferentes em todo o país, nesse sentido, entendendo que o People não é ele quem vai resolver a situação, né? O People, ele é parte de um conjunto, a gente enxerga o People como uma fonte de inspiração, para que outras instituições também pensem programas semelhantes, adaptados aos seus contextos, para que as universidades também pensem como trabalhar melhor essa questão e, por que não, que a política pública também pense como aprimorar as suas políticas para a permanência de estudantes indígenas e de outros povos nas instituições de ensino superior. Sim, esse é um ponto interessante, porque no recente Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, uma das reivindicações dos estudantes foi justamente que o Programa Indígena de Permanência e Oportunidades na Universidade se torne uma política pública de Estado. Existe alguma movimentação nesse sentido? Eu penso que o Estado já vem elaborando isso há um certo tempo. Eu lembro que isso era muito pensado lá na Secretaria que na época chamava SECAD, acho que agora é SECADI, né? Então, existem movimentos dentro do governo em fazer disso uma política pública mais estruturada, menos dependente de programas de governo, mas nós compreendemos que ainda continua muito associada a programas de governo, né? Então, acho que o salto de qualidade vai ser quando começar a se pensar a permanência no mesmo patamar, no mesmo grau de importância do acesso. Então, nós temos a lei de cotas, né, que já garante que as universidades elaborem seus programas e a gente precisa avançar no sentido de que agora exista uma política para a permanência. E para você que está assistindo o programa, a lei de cotas é a Lei 12.711 de 2012, aprovada aqui no Senado Federal.
João Guilherme, você está falando sobre essa coletividade, né? Todos esses povos que compõem a coletividade, a população brasileira. E uma dessas palestras também, o líder indígena Ailton Krenak, né, que dispensa apresentações. A Ailton Krenak já foi entrevistado nosso no Cidadania, remotamente, isso foi durante a pandemia, quem sabe a gente vai ter a oportunidade de trazê-lo aqui pessoalmente em algum momento. Ele fez uma palestra para esse grupo de estudantes do programa e ele falou justamente sobre uma ideia de sujeito coletivo, em que ele fala dessa interculturalidade, dessa troca, né, de saberes, troca de conhecimentos, de modos de viver, de culturas diferentes, mas ele coloca isso como uma forma de afirmação identitária de cada sujeito, né, de cada pessoa. Então, nessa palestra, ele falou sobre isso para os estudantes indígenas, com essa ideia de que, ele usa uma frase de uma outra liderança indígena também bastante conhecida, Marcos Terena, que diz o seguinte: eu posso ser o que você é, sem deixar de ser quem eu sou, né? E essa reflexão que ele traz é justamente para provocar os alunos no que diz respeito a essa troca, né, a esse trabalho intercultural, né, a essa vivência, o melhor, intercultural dentro da universidade, sem perder a identidade deles. Como é que os estudantes têm lidado com essa questão dentro das suas vivências acadêmicas? Olha, Marcelo, eu acho que essa reflexão do Ailton, ela é assim, de uma riqueza, de uma profundidade, que a gente podia desdobrar ela em várias situações, mas eu vou tentar abordar por um aspecto. Ela derruba toda a sorte de estereótipos e preconceitos que a sociedade envolvente ainda tem em relação aos povos indígenas, sobre as roupas que usam, sobre as roupas que não estão usando, sobre o celular que está utilizando, sobre as tecnologias que está acessando, porque não são essas superficialidades que vai definir quem você é, né? Então, todas essas identidades, elas são fundamentadas em princípios que não são traduzidos por esses elementos materiais. Eles são traduzidos por uma relação histórica, ancestral com o seu povo e o seu espaço. Então, a identidade indígena, ela não entra em xeque por conta de um uso de celular, como nós escutamos ainda em 2024, com tanta presença ainda esse tipo de estereótipo. E eu acho que quando o Ailton, que é uma referência nacional, e nos contextos indígenas uma referência ainda mais profunda, e foi muito grata a contribuição do Ailton nessa palestra para a gente, quando os estudantes escutam isso, é como se estivesse escutando um grande ancião, um sábio que reforça aquelas referências que eles já têm e que ficam sendo colocadas à prova quando eles estão fora dos seus lugares. Fora, entre aspas, né? Sim, fora entendi. Porque, como estamos dizendo, a universidade já é deles também, né? Então, fora é um modo de dizer. Então, eu diria que é uma injeção de ânimo que talvez, falo com muita convicção, seja até mais importante do que a própria bolsa. João Guilherme, o que é cidadania para você? Cidadania, Marcelo, eu acho que é você se sentir parte daquele lugar onde você está. Você se sentir realmente acolhido, olhado, abraçado e acolhido. Eu sou desse lugar e esse lugar me vê como parte dele. Bom, João Guilherme, mais uma vez eu agradeço a sua participação em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Marcelo. Até a próxima. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte, na TV Senado, Democracia Todo Dia.